noite, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor para todos e para todas. É muito bom, é uma honra estar mais uma vez aqui e para conversar um pouco à luz da palavra de Deus com os irmãos. Quando eu digo mais uma vez, não nesse lugar, que eu lembro que a última vez que eu preguei aqui, eu preguei nessa igreja, o templo ainda era no outro canto, né? Ali onde é hoje um posto de gasolina, né? Acho que a boa parte dos irmãos ainda são daquele tempo da primeira igreja batista. Bom, o convite do pastor foi no sentido da gente refletir um pouco à luz da palavra de Deus sobre família. Ele falou vários assuntos aqui, naturalmente não vai dar para cobrir todos esses que ele acabou de mencionar, mas eu quero refletir com os irmãos hoje sobre um assunto bem especial. Mas antes da reflexão sobre o assunto, eu quero passar alguns PowerPoints sobre o que é que a gente faz, né? E, naturalmente, esse trabalho eu não faço sozinho, eu faço com a minha esposa Rosélia, e a gente vai falar um pouco sobre quem somos nós, o que é que a gente faz e alguns lugares por onde a gente anda, né? Então, em primeiro lugar, nós estamos ligados a algumas instituições, não só uma igreja local, nós frequentamos a terceira igreja presbiteriana aqui na cidade, mas a gente vive por aí, viajando, fazendo palestras, rodando por esse país. Estamos ligados a uma instituição chamada CEPAL, que quer dizer Servindo aos Pastores e Líderes, também a EIRENE do Brasil, a EIRENE é uma palavra grega, quer dizer paz, harmonia, bem-estar, é a Associação Brasileira de Assessoramento Pastoral da Família, como também a Envisionar, que trabalha com capacitação de líderes. E criamos aqui na cidade um núcleo chamado Casa Familiar. Casa Familiar tem um sentido, um significado. É Centro de Assessoramento à Saúde Familiar, que faz algumas coisas que nós vamos mostrar para os irmãos. Primeiro, a nossa visão. A nossa visão é de que famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Faz uma sociedade muito melhor. Podemos dizer juntos isso? Famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Isso. Grande parte, não vou dizer que todos, mas grande parte dos nossos grandes problemas, tá? Na polis, na cidade, nos lugares onde a gente convive, tem uma relação direta com as questões familiares, né? Quando as famílias conseguem se articular, então essas famílias conseguem ser melhores, atuar melhores no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente da igreja, nos ambientes sociais onde a gente se relaciona. Nós somos casados há 34 anos, fizemos agora dia 7, esse PowerPoint está desatualizado. Temos 3 filhos, o Thales, o Tarsis e a Tayane, que estão aí nessa foto, e essa foto é do casamento do Thales, o mais velho, foi agora no dia 30 de setembro. E temos também a nossa Tita, lá em casa todo mundo é na letra TH, Thales, Tarsis, Tayane e Tita. Eu lembro que a gente estava na igreja batista lá em Macaé, esqueci agora o nome da igreja. E o pastor falou assim: mas vocês não tem nenhum bicho em casa? Não tem nenhum cachorro, um gato, um papagaio? E eu fui olhar no computador e tinha essa foto que Tayane tirou, por sinal uma foto muito bonita, né? Para um cachorro fazer essa pose, realmente ela pegou ali um close, né? Lambendo o lábio e as patinhas assim dobradas. Então essa é a nossa família, não é uma família perfeita nem de longe, somos cheios de coisas a serem consertadas, mas a gente tenta, né? A gente vai lutando, a palavra de Deus nos dirige e muitas coisas que a gente anda também estudando e lendo por aí. Esse projeto da Casa Familiar, ele tem alguns programas, tá? O primeiro programa a gente chama de BEM, são as bases do enlace matrimonial. O que é o BEM? O BEM é um programa de preparação para o casamento. A gente, quando vai, por exemplo, fazer um concurso, a gente se prepara, né? Vai fazer uma entrevista para um emprego, se arruma, bota aquela melhor roupa, se prepara bem mesmo. Aí quando vai casar, diz: não, eu já sei casar. Então, casar no tempo dos nossos avós e até dos nossos pais não é a mesma coisa que casar hoje. O casamento hoje tomou muitas formas, modelos e um jeito diferente. Por isso a gente entende que é muito bom se preparar. A gente passa em média 14 anos se preparando para fazer um vestibular. E às vezes não quer dedicar
3, 4 meses de preparação para o casamento? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer a nós mesmos, como seres humanos, como gente que vive em sociedade, que se relaciona uns com os outros. Então esse é o primeiro programa. O material que a gente usa é esse, chama-se O que é o casamento, baseado em Gênesis 2:24, deixar, unir-se e tornar-se. São 10 encontros que a gente faz, ou com o casal individualmente, ou com 2 ou 3 casais que queiram usar esse material. A gente tem um programinha também chamado PARE, que são palestras afetivas com reflexões espontâneas. A gente faz de vez em quando alguns retiros, a gente junta um grupo e viaja, né? A gente já fez alguns em Bezerros, mas eu não tenho mais nenhuma foto. Esse foi em Triunfo, no Sesc de Triunfo, um fim de semana para lá. Esse outro foi em Gramado, no dia 10 a 15 de setembro. E o último que nós fizemos foi em Campos do Jordão, pertinho de São Paulo. A gente foi com um grupo e a gente junta o útil ao agradável, dá uma volta por um lugar bonito e também tem reflexões à noite, normalmente no hotel, na pousada, nos lugares onde a gente fica. Esse ano não tem lugar certo ainda não. Nós temos também um programa chamado TAP, que é Terapia e Aconselhamento Pastoral. A Rosélia é psicóloga e então ela faz a parte terapêutica e eu faço aconselhamento. Pessoas que desejam às vezes conversar, bater um papo sobre a vida, as crises, os dilemas, as interrogações. Temos uma sala alugada aqui na cidade e essa sala recebe essas pessoas semanalmente. Um outro programinha que a gente chama-se PAI, que ele está inclusive se ampliando atualmente para um programa de capelania mesmo, capelania empresarial. O PAI é um programa de assessoria a instituições. Deus tem aberto algumas portas para a gente, não só em igrejas, mas igrejas, escolas e empresas, né? Empresas também. Então a maioria das palestras que a gente faz pelo país é em igrejas, congressos, encontros, retiros de casais, mas também de vez em quando alguma escola convida a gente para fazer uma capacitação de professores, trabalhar com alguma área específica da escola, e empresas também. A gente já fez, por exemplo, um trabalho com uma grande empresa, nos chamou para fazer um fim de semana com todos os seus gerentes e as suas esposas. Alugou um hotel, reservou um hotel, a gente foi para lá de sexta até o domingo de manhã, só trabalhando com as relações dos casais, dos gerentes. As mulheres que eram gerentes levavam os seus esposos, né? Muito interessante. E esse ano Deus abriu uma porta bem especial também, que é um projeto de capelania com uma empresa aqui na cidade. E essa capelania ela visa 3 áreas: a área espiritual, a área social e a área emocional. Então esse um irmão de uma visão assim muito ampla das relações humanas. Toda sexta-feira ele tem um culto na sua empresa. Ninguém é obrigado a participar, mas está sempre cheio. Vai todo mundo para lá. A gente tem um culto rápido de 20 minutos. Ele reservou uma sala lá na sua empresa. E toda sexta-feira à tarde eu vou para lá e fico atendendo os funcionários que querem conversar sobre a vida, sobre os problemas, questões familiares e tal. E também os aspectos sociais de celebração de aniversário desse povo. Nasceu um filho de um funcionário, a gente vai lá e faz um culto. O funcionário conseguiu comprar sua casa ou construir, a gente vai lá também. Se morre alguém da família, a gente vai lá fazer uma assistência pastoral, de cuidado. Ou seja, são aspectos muito importantes das relações humanas, e esse projeto de capelania realmente está abençoando muita gente, né? Fazemos também capacitação. A gente faz muita coisa, não dá para contar tudo aqui, né? Mas a gente faz capacitação para líderes de grupos familiares. E a gente tem um projeto aqui na cidade há 7 anos que chama-se Eirene Conjugal. É um projeto com casais. Todas as quartas-feiras a gente se reúne numa casa. Um irmão abriu a sua casa. Nós somos ali aproximadamente 18 casais de 7 denominações diferentes e um casal católico. A gente não fala de denominação, não fala de doutrina, não fala de administração de igreja. Nós só falamos das relações familiares à luz da palavra de Deus. Então esse é um projeto muito interessante que enriquece muito a nossa vida também. Tem um programa de rádio toda quinta-feira, 9h30 da manhã, na 105.9, já há mais de 7 anos também, falando acerca da família à luz da palavra de Deus. E tem a produção de um livro. Esse livro chama-se Família Saudável, Prazer de Prosseguir Juntos.
Eu escrevi esse livro e Rosélia fez as atividades psicodramáticas, são 13 capítulos. Muito bom para grupos de casais, células de casais e também classes de casais em igrejas locais. E eu aproveito e faço a propaganda também do livro do Jaziel Botelho, sobre inteligência conjugal, que é o livro que nós vamos usar agora, a partir da semana que vem, no nosso grupo de casais. E essa Bíblia que a minha esposa escreveu, veja só que coisa honrosa, né? Já imaginaram? Essa Bíblia da Mundo Cristão, Desafios de Toda Mulher. E 66 mulheres foram selecionadas no país, entre elas a minha esposa, né? Eu me sinto assim, o marido da mulher virtuosa, né? Aquela que conseguiu. E ela tem muitos comentários interessantes sobre. Tem perguntas polêmicas sobre as relações das mulheres com os homens, consigo mesmas e tudo mais, sobre a vida, né? E sempre deixamos alguns motivos de oração por onde andamos. Primeiro, saúde e oportunidade de servir. Saúde é muito importante. Minha esposa agora está em casa, né, de cama, porque fez uma cirurgia essa semana, da retirada da vesícula. Então, se a gente não tiver saúde, todo o resto fica comprometido. Então, a primeira coisa que a gente pede oração é pela nossa saúde e a oportunidade de servir. As estratégias também, para que Deus nos dê ideias que possam chegar nos corações das pessoas com o projeto de família. Novos parceiros, nós somos missionários, então todo ano a gente ganha, boa parte do nosso sustento vem de ofertas, apoio de pessoas, igrejas e instituições. E esse ponto está aí há algum tempo, na troca do nosso carrinho missionário. Nosso carro está chegando já no final da sua vida, então a gente pede orações por onde a gente passa. A gente precisa fazer a troca, porque senão ele não vai aguentar mais viajar 300, 400 quilômetros, até 800, né? A gente vai por aqui pelo nosso Nordeste. Nossos contatos, quem quiser contactar através do Facebook, meu e de Rosélia, ou pelos telefones, vou deixar aí com os irmãos. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante, chama-se segredos de família. Segredos de família. Eu pedi para... Cadê aquela irmã das folhas? Aqui. A gente pode distribuir aquelas folhas agora? Pode ser? Você pode deixar uns bloquinhos em cada fileira dessa de bancos. Todos vão receber uma folha agora, na verdade meia folha, tá? E eu peço que você segure essa folha, não dobre, não rasgue, não escreva, nem faça aviãozinho, tá bom? Então, eu lembro quando eu era criança, eu pegava o boletim da igreja, a primeira coisa que eu fazia era logo um aviãozinho para jogar. Então, não faça isso, ok? Que hoje você vai guardar essa folhinha até o final da nossa reflexão, ok? Então todos vão receber essa folhinha, você vai guardar e nós vamos conversar sobre esse assunto. Família e cofre têm seus segredos. Uma reflexão sobre esse assunto muito importante, tá? O nosso texto básico é esse que está aqui na tela, que nós vamos ler todos juntos nesse momento. Vamos lá? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Mais uma vez, vamos dizer mais forte agora. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Esse texto é o texto básico que nós utilizamos para essa reflexão sobre segredos de família, porque esse texto vai nos mostrar que uma família saudável é aquela família que não tem segredos, ou pelo menos consegue administrar de forma adequada os segredos que surjam nas suas relações familiares. Mas acima de tudo, esse texto vai nos mostrar que Adão e Eva, aquele casal que estava ali no jardim, naquele primeiro momento da história da humanidade, eles não estavam apenas nus fisicamente, eles estavam nus também emocionalmente, ou principalmente emocionalmente.
Não havia nada para esconder de um para o outro. Ou seja, havia uma saúde física, emocional, espiritual, relação com Deus, tudo era bom ali. Tanto é que a gente chama aquele lugar do paraíso, aquele lugar para onde todos nós desejamos, no final das contas, nos dirigir, o paraíso. Então aquele casal, aquela família, era uma família saudável, porque era uma família transparente, ok? O nosso objetivo nessa noite é refletir sobre as causas e as consequências na família dos segredos descobertos de forma inadequada, e também tentar administrar esses segredos. Como foi que pessoas na Bíblia que descobriram segredos de forma inadequada dentro da sua família conseguiram no final reverter aqueles problemas? Bom, uma autora chamada Anne Anselin Schutzenberger escreveu um livro que chama-se Meus Antepassados, e nesse livro ela diz o seguinte, que as nossas relações dentro da família, elas podem nos curar ou podem também nos adoecer, que a gente se cura nas relações e a gente adoece nas relações. E ela diz também que nós somos muito tendentes mesmo, a grande maioria de nós, inclusive nós que estamos aqui presentes nesta noite, a imitar os comportamentos dos nossos pais e dos nossos avós, a fazer com que se concretizem os desejos e os comportamentos dos nossos pais. E ela diz no final das contas que toda família possui o que ela chama de contas não saldadas, ou seja, algumas coisas, contas da geração anterior, que vão ficando como um débito para a geração posterior, coisas que a gente faz ou coisas que a gente não faz, que gostaria de ter feito, e acabam os nossos filhos, os nossos netos, as gerações seguintes concretizando aquilo que nós não fizemos. Fica uma conta não saudável. A primeira pergunta nessa noite é a seguinte: por que é que famílias têm segredos? Por que é que a gente guarda segredos de família? E é interessante que por onde a gente anda, que fala sobre segredos de família, sempre tem alguma historinha para se contar, sempre tem algum detalhe. No ano passado, em maio, eu fui falar na PIB Madureira, no Rio, e eles estão abrindo uma congregação na Vila Olímpica, onde aconteceram os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. E eu falei lá na congregação da Vila Olímpica, depois a gente saiu correndo para falar na igreja sede, e no caminho a esposa do pastor disse assim: mas que coisa interessante, parece que toda família tem um segredo mesmo. Quando eu era criança, eu e o meu irmão, lá em casa, a gente brincava pela casa, e a gente dizia assim: vamos descobrir o segredo da nossa família, vamos descobrir. E eles tinham absoluta certeza, conquanto ninguém tivesse dito absolutamente nada para eles, que aquela família tinha um segredo, que existia um segredo dentro daquela casa. E que segredo é esse? Um falava para o outro, nenhum deles falou absolutamente nada. Os pais não falaram, a mãe não falou, ninguém falou nada. E ela cresceu, entrou na universidade, e o professor pegou a lista de chamada dela e falou: fulana, você é descendente de judeu, não é? E ela disse: eu? Não, nunca ouvi falar disso na minha família. Pelo seu nome você é. Não, não sou. Chegou em casa, perguntou para a mãe não, enrolou e por ali e tal. E quando voltou para a universidade, e o professor falou: você pesquise no cartório o registro de nascimento da sua avó. E aí ela foi atrás, curiosa, né? Foi atrás. Quando pegou o registro de nascimento, a cópia do registro de nascimento da avó dela, tinha o carimbo com a estrela de Davi, aquela estrela de 5 pontas. Ela ficou abismada. Mas o quê? Voltou para casa, pegou a certidão e disse: ô mãe, por que vocês nunca disseram isso para nós? Nunca falaram nada para nós? Essa minha filha, quando a gente chegou aqui, a terceira, quarta geração anterior veio de Portugal. Então os judeus eram muito perseguidos aqui,
Madureira é um lugar no Rio que tem muitos judeus. E ela disse que desconfiava porque os meninos judeus não brincavam com os brasileiros, mas brincavam com ela e o irmão. E aí ela descobriu, veio à tona aquele segredo. Mas o interessante é que parece que lá no seu DNA, lá na sua alma, lá no seu interior, alguma coisa dizia: nessa casa tem um segredo, nessa casa tem um segredo. E muitas outras histórias que a gente poderia contar aqui, mas essa foi muito, muito interessante, né? Então a primeira coisa que nos leva a guardar segredos é o medo. E a gente viu aí um pouco da história de Abraão, né? Quem foi Abraão? Como é que a gente chama Abraão de forma geral na nossa cultura evangélica? O pai da fé. Que interessante, né? O pai da fé teve medo. Como é que pode? A gente vive dizendo que crente não tem medo, que crente é muito valente e que pode vir o Davi, o Golias que a gente derruba como o Davi. Mas é interessante que Abraão sai com a sua esposa Sara. Ele chega numa região em que ele sabia que as pessoas não amavam nem temiam a Deus. Ele olha para sua esposa e vê que ela era um mulherão mesmo, muito bonita. E ele pensou: aqui não tem esse negócio de democracia, direitos humanos, advogado, nada disso não, né? Aqui é o rei que diz e ponto final. Se o rei achar você bonita, ele vai pegar você e ainda vai me matar. Então vamos fazer um acordo aqui. Fizeram um acordo, que era um meio acordo, assim, um acordo, né, meio jogo de cintura. A gente chega lá e diz: você é minha irmã, não é minha esposa. Você é minha irmã, e aí eu sobrevivo. Mas aconteceu exatamente, o rei botou o olho em Sara, pegou a mulher. E daí a pouco ele ficou meio assustado com a situação. Ele teve medo de morrer, né? E o interessante é o seguinte, que Abraão não fez isso uma vez, mas ele fez 2 vezes. Tanto no texto que a gente viu, no slide anterior, que é no capítulo 20, verso 2 e 11, como em Gênesis 12, logo depois que ele recebe o chamado de Deus, ele diz para os poderosos, com medo de morrer, que Sara era sua irmã e não era sua esposa. Mas veja que coisa interessante: tal pai, tal filho, exatamente. Veja que eu falei sobre o livro dessa terapeuta, chamada Anne Anseline Schutzenberger, que ela diz que a gente tende a repetir os comportamentos das gerações anteriores, dos nossos pais. E Abraão mente 2 vezes, dizendo que Sara é apenas sua irmã. E aí Isaac o que é que faz? A mesma coisa. Repete a história do papai. Repete a história de Abraão. Lá em Gênesis 26, de 7 a 11, a gente pode ver isso. Quando ele se aproxima daquele reino, né, o rei de Gerar, que era Abimeleque, ele fez a mesma coisa que o seu pai tinha feito em 2 ocasiões. Veja que coisa interessante. Isso é uma coisa para a gente refletir à luz das nossas relações familiares. É praticamente impossível, né, a gente não repetir algumas coisas. Mas é importante que a gente comece a acordar, porque a gente vai poder ser melhor, nossas famílias poderão ser melhores, para a gente não ficar só repetindo aquilo que os nossos pais fizeram. Afinal, um dos princípios básicos das relações familiares é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. Eu lembro que estava comendo uma pizza com o Jaime Kemp uma vez aqui na cidade, e ele voltou para mim e perguntou, né, qual é o maior problema das famílias aqui nessa região, nessa cidade? E eu disse: eu acho que é o problema de adultério, traição e tudo mais. E aí continuamos conversando e passou. Mas aquela pergunta ficou matutando na minha cabeça. E eu comecei a pensar nos aconselhamentos que eu já tinha feito, nas palestras que a gente faz, nas conversas que a gente tem com os casais,
e descobri que na verdade não é esse o grande problema. O grande problema não é problema de traição, adultério, essa coisa toda, que acontece muito nas famílias também. Mas o grande problema na maioria das nossas famílias chama-se não deixar pai e mãe. Não deixar pai e mãe. Aqueles casais que casam, mas o umbigo fica enterrado lá na casa do papai e da mamãe, não consegue se libertar. Eu lembro que eu acompanhei uma senhora uma certa vez, e ela na época tinha 14 anos de casamento. Eu estou com 14 anos de casado. Desses 14 anos, todos os dias eu tenho que passar na casa da minha mãe ou ligar para ela para dar o relatório do dia, como é que foi. Na minha lua de mel, que foi de 6 dias, eu chorei 4 com saudade da minha mãe. Eu olhei para ela e falei: minha filha, você queria que seu casamento tivesse como? Todo feliz? Claro que não. Você ainda está casada com a sua mãe e com seu pai. Se você não deixar o papai e a mãe, você nunca vai conseguir casar com esse marido. Ou a gente deixa pai e mãe, ou a gente fica enganchado nesse negócio, empurrando com a barriga, né? Eu vou fazer aconselhamento pré-nupcial dos casais. Uma das perguntas que a gente sempre faz é a seguinte: vai morar onde? Vai morar onde? Minha mãe me deu uma lajezinha, né? Me deu um puxadinho assim, o terreninho do lado. E a gente sempre diz: se essa for a única alternativa, não resta dúvida, né? Vai ter que ir. Mas faça o possível, junte dinheiro, faça economias, para não ficar morando dentro do espaço que pertence aos seus pais. Porque se ficar ali, esse casal nunca vai conseguir se desenvolver adequadamente. Porque não deixou pai e mãe. Tem que deixar fisicamente, emocionalmente e financeiramente. E às vezes isso dá muito trabalho, às vezes é uma história longa, né? De muito tempo. Então o Isaac repete a historinha do papai, né? A historinha do papai Abraão. Os casos mais comuns de segredos de família, quais são? Muitos segredos como adoções. Às vezes o casal adota a criança e não conta, e o menino fica crescendo, descobre brincando na rua com o vizinho, descobre que a tia falou sem querer, soltou, estava com raiva da mãe, soltou e disse e tal. Então algumas vezes, se a criança é adotada, ela tem que saber desde criança, né? Desde pequena. Traições, filhos fora do casamento, abortos e abusos na infância. Então essas situações têm sido situações muito difíceis, muito difíceis. De forma especial, esses abusos na infância, eu estou ficando impressionado com a quantidade que tem. Eu não sei se já havia, mas as pessoas não tinham coragem de falar, ou se agora cresceu isso. Porque onde a gente chega, por onde a gente anda, pessoas que a gente atende, a quantidade excessiva de abusos de criança no nosso país está crescendo de forma assustadora, é impressionante. E não acontece no meio da rua, não acontece no meio da rua. A grande maioria acontece dentro das nossas casas, dentro das casas. É intrafamiliar. O abuso de crianças é predominantemente intrafamiliar. Ele acontece dentro, muitas vezes são os avós, os tios, os padrastos e, infelizmente, em alguns casos, os próprios pais. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Os próprios pais abusam dos seus filhos. Quem deveria cuidar, proteger do mal que é um abuso infantil, às vezes se torna o próprio agressor dessa criança, né? E infelizmente, a gente tem até notícia de que acontece em situações de pessoas de igrejas evangélicas. Isso é uma vergonha para nós em muitas situações, uma grande vergonha, porque a nossa missão como cristãos, a nossa missão como igreja do Senhor, é levar paz, é levar saúde, é levar cuidado, é levar proteção para essas crianças, e nunca levar para elas o desamor. Eu lembro do pastor Amaury Munguba, numa aula, ele foi meu professor,
E ele disse o seguinte: há pessoas que entram no meu consultório, ele é psicólogo também, entram no meu consultório, e quando começa a falar, eu digo assim: que bom que eles têm uma família, porque dá para reverter as situações. Outros entram no meu consultório, e depois que conta a história, eu olho para elas e penso: que pena que ela tem uma família, que pena que essa pessoa tem uma família. Porque as famílias podem construir uma pessoa, mas uma família desajustada, ela pode destruir a vida de uma criança, e de uma forma muito forte, em alguns casos, situações até irreversíveis, né? Irreversíveis. Então esses segredos são muito nocivos, machucam bastante, né? E Jesus disse muita coisa bonita, mas uma das mais lindas que eu penso que Jesus disse foi: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a verdade nos liberta, e todo segredo nos escraviza. Vamos dizer juntos? Toda a verdade nos liberta, todo segredo nos escraviza. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, tenham com abundância, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, nós vamos ver agora um pouquinho da história que continuou, né? Começou lá em Abraão, Isaac, tal. Isaac teve 2 filhos, um chamava-se Jacó, outro chamava-se Esaú. Eles foram gêmeos, mas havia uma cultura, uma tradição naquela época que quem nascesse primeiro, mesmo sendo gêmeo, quem nascesse primeiro tinha uma bênção especial, tinha uma coisa especial, um presente especial, né? E aí quem nasce primeiro, nasce Esaú, e Jacó vem atrás. Mas os dois cresceram assim eles não se davam muito bem. Desde a hora que nasceu, Jacó já nasceu pegando no pé do seu irmão. E o nome Jacó, isso creio que todo mundo aqui sabe, né? Quer dizer, enganador, trapaceiro, tal. Então Jacó passou a vida toda tentando passar a perna nos outros. Começou logo tentando pegar no pé do seu irmão. E os dois cresceram ali. Jacó ficava mais em casa, mas Esaú era o caçador, que ele ia para o campo e tudo mais. Um dia Esaú chegou morto de cansado, mas morto não é morto do jeito que a gente diz, né? Morto mesmo, quase morto. E viu que Jacó estava com uma tigela de sopa lá, uma sopa de lentilhas assim, né? Fica imaginando. E ele olhou para ele, Esaú olhou para Jacó e falou: rapaz, me dá essa sopa aí que eu estou morrendo, se eu não tomar esse negócio eu morro. E Jacó não perdia tempo, né? Tudo para ele era um grande negócio, né? Tudo era um grande negócio. Ele disse: eu te dou a sopa, mas se você passar para mim aquele negócio lá do direito de primogenitura, aquela bênção que o papai dá na hora de morrer. Aí Esaú falou: que me adianta direito de primogenitura? E a Bíblia diz que ele desprezou o seu direito de primogenitura, disse fechado, negócio fechado, tomou a sopa e foi embora. O tempo passou. Um dia, Isaac já velhinho, cego, sentindo que ia morrer, ele chama o seu filho Esaú, que era o seu primogênito, e disse: meu filho, está na hora. E havia um ritual para que essa bênção acontecesse. Qual era o ritual? O menino ia para o mato, caçava um animal, preparava uma comida gostosa, o pai comia e abençoava. E aí sai Esaú para o mato. Rebeca, que era assim com Jacó, e eu sei que só acontecia lá na família de Isaac, e em casa nenhum aqui tem esse negócio de preferência de um filho pelo outro, né? Nenhum de nós escolhe um filho e deixa os outros de lado. Não, nós somos cristãos perfeitos, né? Século 21. Rebeca gostava mais de Jacó e Isaac gostava mais de Esaú. Ela ouviu a história atrás da porta. Disse: olha, teu irmão foi pegar a caça, vai preparar comida para o teu pai comer e ele vai abençoar. É a hora. O que é que ela fez? Foi no quintal, pegou o bichinho já ali, né? Pronto, preparou a comida adequada e colocou a roupa de Esaú em Jacó. Vestiu. Lá chega Jacó com o prato.
de sopa. Isaac estava cego, mas não estava surdo totalmente. E ele chegou e disse: meu pai, cheguei. Isaac estranhou e disse: meu filho, por que foi tão ligeiro, tão rápido? Sabe o que foi que Jacó disse? O Senhor me abençoou, meu pai. Jacó, até para enganar o pai, ele fazia um negócio até para enganar o pai. O Senhor me abençoou, meu pai. Aí Isaac: tá bom. Aí ele sente assim uma diferença na voz, porque naturalmente ele conhecia um pouco da voz dos irmãos, e disse: é você mesmo, Esaú? Eu estou achando a voz parecida com a voz de Jacó. O cheiro da roupa é de Esaú, mas a voz parece que é de Jacó. Chegue mais perto. Ele chegou perto e o pai deu uma fungada assim, sentiu. E ele pergunta: é você mesmo, Esaú? E o que é que Jacó diz? Sou eu, meu pai. Mente para o pai para ganhar uma bênção. Ele disse: bom, já que é você, comeu a sopa, abençoou Jacó e Jacó saiu. Daí a pouco chega Esaú com o prato pronto. Meu pai, cheguei. E aí começa todo o processo de descoberta de um segredo dentro da família que causou um tumulto enorme. As consequências de segredos descobertos de forma inadequada. Quais são elas? Primeiro, estremeceu Isaac e disse: quem é aquele que apanhou a caça? Quando Isaac percebeu a trama de Jacó, ele estremeceu, ele teve um choque emocional. Como quem diz assim: mas meu Deus, eu criei esses meninos no melhor caminho, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu ensinei a tua palavra, como às vezes a gente diz quando os nossos filhos fazem alguma coisa que a gente não gosta, Onde foi que eu errei? Eu posso imaginar que Isaac estava fazendo a mesma pergunta naquele momento: onde foi que eu errei para esses meninos estarem desse jeito? Ele teve um choque emocional. Segundo lugar, a amargura, mas aí já não foi a amargura de Isaac, foi a amargura de Esaú. Diz o versículo 34 que Esaú bradou com um profundo amargor ao descobrir o engano do seu irmão. Ele ficou furioso, ele ficou bravo com Jacó, seu irmão. Como que diz: me enganou de novo, não é possível, a vida inteira esse meu irmão querendo passar a perna em mim. Ele ficou realmente revoltado. E a terceira consequência foi o ódio e o desejo de vingança. Esaú disse: eu vou te matar, eu te mato. Só tem uma coisa que impede que eu não tire a sua vida: é porque o nosso pai ainda está vivo aqui. Mas ele fechar os olhos e eu te mato. Rebeca viu a trama, arrumou as malas de Jacó e disse: Jacó, desaparece daqui, porque teu pai já está velho, já está cego, ele já estava se preparando para morrer mesmo. E aí mandou Jacó para a casa do irmão dela, para ficar uns tempos lá, para ver se a coisa se acalmava ali dentro da casa, dentro daquela família. Mas o que acontece, meus amados irmãos? Nosso Deus é um Deus o quê? Bondoso, amoroso, restaurador das relações humanas. Lá em Isaías 42:3 diz que Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio, a torcida que fumega. O pavio está se apagando, ele não acaba de apagar não, ele sopra, para ver se... E eu costumo dizer que nosso Deus é um Deus de segunda, um Deus de segunda. Segunda o quê? Não é aquele Deus da segunda-feira que, eita, tem que trabalhar amanhã, cedo e tudo mais, aquela queixa que muita gente faz.
Não é o Deus da carne de segunda, quando o dinheiro está pouco, a gente diz: eita, essa semana não vai dar para comprar o filé mignon, né? Ter que comprar aquela com osso, né? Não, Deus é o Deus de segunda, porque Ele é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade, às vezes até da terceira, da quarta, da quinta. Louvado seja o seu nome por isso, amém? Deus é o Deus que nos ajuda a reverter os males. E aí, de repente, passando algumas páginas da Bíblia, a gente vai lá para Gênesis 33, versículo 4, a gente encontra Esaú correndo ao encontro do seu irmão Jacó, abraçou, agarrou o pescoço, beijou e os dois choraram. Ué, onde estão aqueles dois irmãos que queriam se matar? Onde está aquele homem cheio de ódio, rancor, amargura no seu coração, dizer: eu te mato na hora que meu pai fechar os olhos? De repente os dois estão se encontrando, se abraçando, se beijando, chorando, se perdoando, revertendo aquela situação, a situação anterior. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: foi que Jacó foi se encontrar com seu irmão Esaú. Mas antes de se encontrar com seu irmão, ele tem um encontro com Deus que ele nunca tinha tido antes, um encontro muito especial. Aquele momento que se encontra Jacó com Deus no vale de Jaboque foi um momento que mudou a sua vida. Está registrado lá em Gênesis 32, de 22 a 32. Ele vai a caminho e ele resolve dormir. E a história diz que um anjo apareceu e ele agarrou o anjo. E o anjo disse: olha, está na hora, eu tenho outros compromissos aqui, eu preciso sair. Ele disse: não, senhor. Jacó não deixava de fazer um bom negócio, nem com o anjo, né? Você não sai daqui enquanto não me abençoar. Ele disse: eu preciso ir, rapaz, me solta. Você não sai daqui enquanto não me abençoar. E aí eles brigam e tal. Eu sei que o anjo dá uma pancada na perna de Jacó. E quando ele dá essa pancada na perna de Jacó, foi uma pancada tão forte que Jacó soltou. E não apenas isso, mas Jacó ficou manco até a sua morte. Ele morreu manco. E o que me chama a atenção nessa história é o seguinte: que 3 coisas foram mudadas na vida de Jacó naquele dia. Primeiro, mudou o seu caráter, mudou lá dentro. Agora ele não era mais o mesmo homem. Ele queria se encontrar, se reconciliar, mudar a sua vida, reverter as coisas erradas que ele tinha feito. Segundo, mudou o seu nome. Quando o anjo bate na sua perna e diz: a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, e sim será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. E a terceira coisa que mudou na vida de Jacó foi o seu jeito de andar. Jacó entrou na presença de Deus sadio e saiu da presença de Deus manco, doente. E pastor Paulo, sempre que eu falo sobre isso, eu faço uma sugestão para as igrejas. Quem sabe a gente poderia fazer aqui na primeira igreja batista de Caruaru o culto da bênção de Jacó, né? O culto da bênção de Jacó. Como seria esse culto? Vou colocar uma faixa bem grande ali na frente com os seguintes dizeres: culto da bênção de Jacó, entre andando e saia mancando. Quem viria para esse culto? Ninguém queria ser abençoado. A impressão que a gente tem quando fala de bênção é que bênção é sempre uma coisa para curar, né? Sempre é para curar. Você entra na cadeira de roda, você entra de muleta, mas você sai andando. Jacó ficou curado, mas ele ficou curado daquela doença mais nociva que pega no ser humano, que é de dentro para fora. Ele não precisava mudar, ele estava bem de saúde, mas ele saiu manco, ele saiu aleijado da presença de Deus. Saiu abençoado sim, porque a maior bênção que a gente pode receber é a transformação do caráter, e só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito pode fazer isso. Ele sai da presença de Deus com essas 3 coisas. Porque para se encontrar com o irmão, ele precisava primeiro se encontrar com Deus de forma diferente. Ninguém perdoa o outro de forma natural. O perdão não é natural, meus irmãos.
E eu creio que todos nós aqui sabemos disso. Ninguém perdoa assim, eu quero perdoar. Não. O perdão é divino. É divino. A gente só consegue perdoar alguém que nos machucou profundamente se a gente primeiro tiver uma conversa séria com Deus. Se não tiver uma conversa séria com Deus, que Ele transforme a nossa vida de dentro para fora, e às vezes até deixe marcas por fora, a gente nunca vai conseguir perdoar. E foi isso que aconteceu com ele. Ele foi para o encontro do seu irmão, no meio do caminho ele se encontra com Deus. E a segunda coisa foi a iniciativa. Ele toma a iniciativa. Diz o versículo 1 do capítulo 33, ele levanta os olhos e diz: eu vou conversar com ele. E tem um detalhe interessante nessa história, que é uma história muito grande, mas tem alguns detalhes que me chamam a atenção. Que quando Jacó viu Esaú, que vinha de lá com uma multidão, sabe o que ele fez? Ele colocou as mulheres e as crianças na frente, como que lá no fundo ele tivesse, né? Bom, se ele quiser se vingar de mim, ele não vai fazer isso, porque eu vou colocar logo as mulheres e as crianças. Eu penso que é daí onde vem essa história, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, mulheres e crianças primeiro. Ele levanta os olhos: eu vou me encontrar com meu irmão. E foi. E outra coisa rica nessa história, sabe o que é? É a restituição. Quando ele se encontra com Esaú, ele trouxe um monte de presentes. E aí os dois se abraçam, choram, aquilo que a gente já viu anteriormente. E aí Jacó disse: eu trouxe esses presentes aqui para você. E ele disse: mas para que isso? Olha aí, olha o que Deus está fazendo comigo, o que Ele já fez, me deu tanta riqueza, tantos jumentos, tantos servos, muita riqueza. Eu não preciso de presentes, Jacó, eu não preciso de nada. Deus já tem me dado em abundância, está sobrando, eu não preciso de nada. Mas a história nos diz que Jacó insistiu, até que Esaú recebeu o presente. Por quê? Porque ele precisava desfazer o que ele tinha feito lá atrás. E ele fez isso através da restituição. Como que dissesse assim: eu te fiz um mal lá no passado, e agora eu quero consertar. Não é que você precisa ou que você não precisa. Não é para você, Esaú, isso é para mim. É para mim. Ele precisava lavar a alma. E ali, aquela cena, aquele encontro daqueles dois irmãos se abraçando, se beijando, chorando, se perdoando, a gente vê como Deus pode tratar, mudar, transformar situações às vezes de problemas, de segredos, de coisas do passado, coisas guardadas, coisas que muitas vezes nos fazem tanto mal. Concluindo, meus irmãos, segredos de família causam muitos danos às famílias, mas eles podem ser restaurados, e é preciso que a gente considere e dê os passos certos, os passos adequados, para que eles possam acontecer. Amém? Eu não vou fazer um apelo aqui dizendo: quem tem segredo na família, por favor, vem aqui na frente, que isso não vai dar certo. Mas eu quero fazer uma outra coisa. Todo mundo recebeu uma folhinha? Levante a sua folhinha aqui. Todo mundo falta. Se tem alguém está faltando aqui, ainda tem algumas. Se você está faltando, faça o seguinte: pega o seu boletim, tá? Perdão, viu, pastor? Só hoje. Pega o seu boletim e abra o boletim assim, tá? Eu quero que você pegue aqui em cima, só com os dois dedinhos assim, ok? E quero que você comece a balançar essa folha para cima e para baixo. Aqui comigo. Força, com bem força. Isso, rápido. Isso aqui pode ser o seu segredo, tá? Aquele segredo que faz barulho, aquele segredo que às vezes você acorda no meio da noite, eita, e acorda suado e preocupado. Ele às vezes tira o seu sono, faz de você um escravo. Aquele seu amigo que sabe dos segredos: olha, eu vou contar, se você não me der isso, eu vou contar, tá? E aí esse segredo faz um mal, perturba, inquieta, deixa você triste, preocupado, tá? Mas um dia você
resolve, toma a decisão de consertar esse segredo na sua vida. Aqui comigo. Ok? Aí o que acontece? Acontece que isso vai machucar, né? Às vezes vai doer, vai precisar de coragem para olhar no olho do outro, para enfrentar, para conversar, para dizer, para que aquele segredo possa ser restaurado, transformado de forma adequada. Aqui comigo, vamos abrindo a folhinha, tá? Esse segredo e essa decisão de resolvê-lo, administrá-lo, vai fazer o quê? Você olhando para a sua folhinha agora, você vai perceber que ela está toda amassada. Por quê? Vai deixar marcas a solução disso, tá? Vai deixar marcas, vai ficar às vezes meio feio, vai causar aquilo, você vai se humilhar para essa pessoa, vai gerar críticas de algumas pessoas, tá? Mas você tomou essa decisão e resolveu fazer isso. Agora aqui comigo, pega a sua folhinha de novo e balança. Ok? O que aconteceu? Acabou o barulho. Esse segredo não é mais segredo. Ele não te perturba mais de noite. Ele agora, quando alguém disser, aquele segredo, já resolvi. Ele já ficou para trás. Já foi resolvido. Tal como Jacó e Esaú se encontraram, se perdoaram, resolveram todas as pendências que tinham no passado. A vida deles agora se tornou leve, como o silêncio dessa folha balançando depois de amassada. A vida já não é mais pesada, a vida se tornou leve. E eu quero nessa hora fazer uma oração. Peço que você feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, concluindo nesta noite. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo seu ensino eterno que nos ajuda a viver uma vida melhor. Só o Senhor conhece profundamente e completamente os segredos que existem na nossa vida, no nosso coração e na nossa história. E nesse momento eu te peço que o seu Espírito, que está dentro de nós e também habita no nosso meio nesse momento, ele possa falar profundamente aos corações. Se alguém aqui nessa noite que tem sofrido com um segredo guardado, um segredo que lhe machuca, que lhe incomoda, que lhe faz mal, que muitas vezes lhe tira o sono, Senhor, que o Senhor possa mostrar as estratégias adequadas, os passos que precisam ser dados para que esse segredo possa ser desvendado de forma adequada, para que essa vida que está pesada, está escravizada por esse segredo, possa ser liberta pelo teu amor, pelo teu poder, pela atuação do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Paulo.